Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar a todos. Estamos aqui em mais uma leitura bíblica diária do livro de Marcos. E hoje nós vamos ler e estudar o capítulo de número 12. O capítulo de número 12 é bem interessante, porque ele diz a respeito de uma série de coisas e da dureza do coração dos homens. O livro de Marcos começa com uma parábola que diz a respeito dos lavradores maus. E Jesus usa uma figura de linguagem aqui, de uma plantação de uvas, representando o povo de Israel. Pronto. E os líderes religiosos não guardavam a liderança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Eles rejeitavam todos os profetas e depois rejeitaram também o seu próprio filho. E essa é a parábola que Jesus conta aqui. E algumas lições têm que ser aprendidas nessa passagem, nessa parábola. A primeira das lições é que oportunidades podem ser perdidas para sempre. Você tem que aproveitar as oportunidades que Deus está dando para você, porque às vezes ela se perde totalmente na sua vida. Então abrace as oportunidades que Deus deu para você. Aqui Deus estava dando a oportunidade de salvação e de redenção para os judeus, mas os judeus não o quiseram. E aí também tem outra lição que nós precisamos aprender muito, que a religião acaba se tornando um sistema corrompido quando os hereges estão na direção. Irmãos, tomem muito cuidado com as lideranças religiosas. Aqui, como diz o versículo 7, que na parábola Jesus fala que já tinha mandado todo mundo tomar conta da videira, da plantação de uvas, mas todos eles tinham sido mortos pelos lavradores. E aí o dono da videira manda o filho dele. E aí fala no versículo 7, este é o filho do dono, ele vai herdar as plantações. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. O que aconteceu exatamente com Jesus Cristo. E aí, em vez de os líderes terem um coração quebrantado, o que aconteceu? O coração ficou mais duro ainda. Porque no versículo 12 diz, os líderes judeus sabiam que a parábola era contra eles e quiseram prender Jesus, mas tinham medo do povo. Por isso deixaram Jesus em paz e foram embora. Eles foram embora, mas eles não desistiram de matar o nosso mestre. E aí continuaram a falar a respeito dos impostos, porque eles estavam propícios a achar alguma coisa que Jesus faria errado e algum motivo para prender Jesus. Eles estavam procurando um pecado no nosso Deus. Como achar um pecado em Deus? É impossível de achar, mas mesmo assim eles queriam achar e pegar Jesus em alguma contradição. E aqui ele não tinha como contradizer as coisas que ele fazia. Então falaram a respeito do imposto. E aí Jesus falou no versículo 17, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Puxa vida, Jesus ele estava com tudo nas mãos. E aí perguntaram a respeito da ressurreição também, querendo pegar Jesus, querendo falar algo que seria impossível ser acometido neste tempo. Mas Jesus estava com todos no bolso. Jesus é maravilhoso. E Jesus tem a resposta para todas as nossas questões. E nessa questão em exato, ele diz o princípio da heresia, que está no versículo de número 24. Como vocês estão errados, não conhecendo as Escrituras Sagradas e nem o poder de Deus. Essa é a base da heresia, de toda a heresia. Não conhecer a palavra de Deus. E se conhecer a palavra de Deus, não conhece o poder de Deus. É necessário que você tenha conhecimento de quem é Deus e conhecimento do poder, do que Ele pode fazer. Se você tiver conhecimento somente da palavra de Deus, você já vai ver que Deus é poderoso para fazer o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer e por que Ele quer e com quem Ele quer também.
Então, a heresia é isso. Quando as pessoas escrevem que a Bíblia precisa ser atualizada, quando as pessoas escrevem que... Puxa, tem tanta coisa, irmãos, que a Bíblia está falha, ela se contradiz. Pessoas falam isso sem ter conhecimento da Bíblia, das Escrituras Sagradas e também do poder de Deus, que Ele pode fazer todas as coisas. Essa semana eu vi um pastor falando a respeito da atualização da Bíblia, que na época de Paulo a relação homossexual era diferente da relação homossexual de hoje, por isso ela necessitava ser atualizada. Irmão, a raiz do homossexualismo ela foi ontem, é hoje e sempre será a mesma. Homens do mesmo sexo e mulheres do mesmo sexo. Isso se fala que é homossexualismo. Era da época de Paulo, é da época de hoje e será para sempre. Não há necessidade de querer atualizar a Bíblia para isso, para falar que era diferente a coisa de hoje. Não é. Mas vamos lá, a respeito desse capítulo de número 12. E aí, do versículo 28 até o versículo 34, diz a respeito dos mandamentos mais importantes. E aqui tem um mandamento que é sobre todo o mandamento. Devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa mente e com todas as nossas forças. E também devemos amar aos outros como amamos a nós mesmos. Aqui Jesus Cristo fala a respeito também dos mandamentos, que é sobre todos os mandamentos. Mas pastor, esse mandamento ele está fora do mandamento dos 10 mandamentos. Se você for analisar os 10 mandamentos, os 5 primeiros mandamentos são relacionais ao homem e a Deus, e os 5 últimos mandamentos são relacionados ao homem com o homem. Então aqui diz o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai completar os 5 mandamentos primeiros lá do livro de Gênesis e Êxodo. E se você também amar ao próximo como a si mesmo, você também vai fazer a respeito dos últimos mandamentos, que também estão lá e fazem parte dos 10 mandamentos. E aí perguntaram do versículo 35 até o 36 a respeito do Messias. Quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntaram: como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos meus pés. O próprio Davi chama o Messias de Senhor. Portanto, como é que Messias podem ser descendentes de Davi? Jesus começa a questionar a respeito do conhecimento desses fariseus, do conhecimento dessas pessoas, desses hereges. Ele começa a questionar se realmente eles estavam ali para servir ou para enganar. E aí começa a falar a respeito do Jesus, o mestre e os mestres da lei. Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava, e ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eu até notei uma coisa interessantíssima aqui. A rejeição contínua do seu amor, não, isso. O perigo desses hereges exigirem e o exibicionismo religioso condenado por Jesus. Esse era um exibicionismo. Ainda hoje nós encontramos muitas pessoas exibindo o quão poderosa elas são, o quão íntimas elas são de Jesus e de Deus. E Jesus condena isso absurdamente, falando: cuidado com os mestres da lei. Preferem lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Vamos parar de querer sentar no púlpito e vamos parar de dar honra para essas pessoas que querem honra. Porque o verdadeiro ser a ser honrado é Jesus Cristo e o nosso Deus. E aí nós vemos do versículo 41 até o versículo 44 a oferta da viúva pobre. Jesus ele estava sentado há muito tempo
ali do lado da caixinha de ofertas, observando as pessoas, observando os ricos que davam grandes quantias e as pessoas que davam poucas quantias. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Jesus ele não estava preocupado com a quantidade, mas com a proporcionalidade. Qual era a proporção daquilo que as pessoas estavam dando? Porque quando foi incluído o dízimo na vida do cristão, o dízimo era o mínimo que as pessoas podiam dar. Era o mínimo, porque nem o mínimo as pessoas estavam dando. Se você for lá em Malaquias estudar a respeito da história do dízimo, você vai ver que nem o mínimo eles estavam dando. E o dízimo, como eu falei para vocês, não é o máximo, é o mínimo que se pode dar. Mas pastor, por que nós damos o dízimo do nosso dinheiro? O dízimo, ele é primícia. O que seria primícia? Primícia seria a primeira parte. O dízimo é a primeira parte do seu salário ou do que você recebe. É a primeira parte. Por que tem que ser a primeira parte? Porque nós não podemos dar o resto para Deus. Porque Deus vai usar a proporcionalidade. A proporção daquilo que você está dando para Ele. É isso que Ele quer observar. Qual é a proporção que você está dando? Porque, vamos ver, um rico, um jogador de futebol. Para um jogador de futebol que ganha 2 milhões, 3 milhões mensais, é fácil para ele dar R$1.000. Agora, para mim e para você, que ganhamos poucos, quando nós damos R$1.000, nós damos a proporcionalidade de quê? De quase todo o nosso salário. Às vezes mais da metade do nosso salário, R$1.000. Qual é a proporção nossa? E porque aqui Jesus ele vê o quê? Ele chega da viúva pobre e põe as 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu vos afirmo que isso é verdade, esta viúva deu mais do que todos. Por quê? Porque outros deram o que estava sobrando. Ela, porém, é tão pobre que deu tudo o que tinha para viver. Tudo o que tinha. Tudo, ela, se ganhasse o salário de R$2.000, ela deu os R$2.000 de oferta. Perante 2 milhões que alguém possa dar, é pouco. Mas qual é a proporcionalidade da pessoa que deu 2 milhões? Será que ela ganha 200 milhões? Será que ela ganha 300 bilhões? Nós não sabemos isso. Por isso que Deus olha exatamente o nosso coração. Deus não olha aquilo que nós ofertamos. Deus olha a proporcionalidade daquilo que nós estamos dando. Qual é a proporção do que você está dando para Deus? Porque eu vou falar uma coisa para você. Aqui diz que Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa de ofertas. Sempre quando você vai à sua igreja, eu acredito que Jesus continua sentado perto da caixinha de ofertas, ou do gasofilácio, ou como você quer chamar, porque Ele está observando a proporção que você está dando para Ele da sua vida, a proporção daquilo que é de mais valor na sua vida, porque às vezes aquilo que é de mais valor na nossa vida é o nosso dinheiro. Pense muito bem nisso. Amanhã nós estaremos aqui com o nosso capítulo de número 13, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Tenha uma boa noite de sono, um bom descanso e amanhã teremos mais. Fui! Au!